Olá, professor, professora, coordenador e demais envolvidos no processo educacional. Carlos Magno aqui com vocês mais uma vez. Hoje, a convite, temos Alessandra Wink, PCNP, aqui na Diretoria de Ensino. Ela vai replicar para vocês uma formação que já teve, olhando aqui no calendário, dia 21 deste mês. E as informações foram de grande valia e a gente está trazendo agora um compilado para vocês. O vídeo não vai ficar muito extenso, mas ele vai trazer informações importantes, não é, quanto à formação PEI, orientação de estudos e nivelamento. Alessandra, eu vou ficar aqui no backstage fazendo a troca de tela para você e qualquer novidade você pode estar me chamando, estarei aqui com você. Um abraço a todos, boa formação, aproveitem do material e deixem aqui nos comentários as dúvidas, aquilo que você acha interessante, aquilo que você viu que é importante, aquilo que você sente necessidade de compartilhar aqui nos comentários. É um canal também para a gente poder fazer, além dessa formação, algumas discussões. Então, sempre nos comentários do vídeo, fica à disposição aí para que vocês façam as devidas recomendações, orientações e dificuldades que vem encontrando. Todo PCNP que sobe vídeo, a gente fica também monitorando os comentários. Essa é a nova estratégia de trabalho, dentre as presenciais que a gente faz. Um abraço a todos, boa formação. Alessandra, com você. Obrigada, Carlos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos que estiverem assistindo. A nossa formação do dia 21, né, ela aconteceu, na verdade, lá na SEDUC, no dia 3 e 4, né, deste mês, e nós trouxemos algumas novidades. E caso vocês ainda tiverem dúvida, alguma coisa, coloquem nos comentários, que a gente vai estar aqui para estar trazendo para vocês aí a resposta. O que é, na verdade, a orientação de estudo, o que é o nivelamento, o que é agrupamento por habilidade. Né? E a gente está trazendo isso para replicar a todas as escolas, PEIs, né, através do PCG, PCA, e também para que o professor, né, às vezes ainda tem alguma dúvida, né, na formação de vocês, na TPCG, então, para sanar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. Nós vamos compreender a dinâmica do funcionamento de nivelamento apoiado nas aulas de orientação de estudo. Então, esse nivelamento ele vai ocorrer, né, na orientação de estudos. Aí a orientação de estudo do ensino fundamental, nos anos finais e médio, né? A nossa diretoria, ela ainda não possui PEI de anos iniciais, por isso que não vai ser falado sobre isso neste momento, porém também foi dado a formação sobre isso, e só no momento oportuno a gente vai falar sobre os anos iniciais. Qual é o objetivo, então, da orientação de estudo? Primeiro, a gente precisa deixar bem claro o que é orientação de estudo, né? O que a orientação de estudo faz? Ele vai ampliar a responsabilidade pessoal dos estudantes, promover a organização pessoal da relação dos estudos, utilizar os materiais de estudo dentro e fora do ambiente escolar, desenvolver competências socioemocionais e de leitura, compreendendo os valores históricos, sociais e culturais da linguagem, estimular a autonomia do protagonismo juvenil. Então, quando vocês olharem para o nivelamento, vocês vão ver que é completamente diferente os objetivos, tá? Porém, o que acontece? Essa aula, esse nivelamento, ele tem que ocorrer dentro da orientação de estudo, ou pelo professor de português e matemática, os outros componentes também podem estar auxiliando, porque vocês vão ver lá na frente que o maior problema vai ser as PEIs de 7 horas. Por quê? Porque as PEIs de 7 horas, o oitavo e nono ano possui apenas uma aula de orientação de estudo, e o terceiro ano do ensino médio não tem orientação de estudo. Então, o grande problema vai ser na PEI de 7 horas. Porém, em conversa com a SEDUC e a COPED, né, a orientação foi dada no seguinte sentido: o oitavo e nono ano que possui apenas uma aula, ele pode ter uma aula na semana de orientação de estudo, na semana seguinte, nivelamento. O terceiro ano, que não possui
orientação de estudo pode ser aplicado pela escola ou além da escola, tá? Aí vocês podem formar um grupo e utilizar o além da escola. Então, na orientação de estudo, o que vocês fazem? Qual é o principal objetivo aí? Favorecer a aprendizagem dos estudantes em todos os componentes curriculares, propiciando o desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais. Aqui, a gente tem que notar que não é somente português e matemática, tá? São todos os componentes, ou seja, nós vamos estar utilizando todos. Aí vão me perguntar assim, mas se você me disse que lá na PEI de 7 horas tem uma aulinha só de orientação de estudo, mas eu posso utilizar uma aula, né, de geografia, de português, matemática, história? Pode. Você pode destinar uma para nivelamento. E todos em conjunto, porque é uma ação coletiva, farão esse nivelamento, farão essas aulas para ajudar aqueles alunos que não atingiram as habilidades, né, que deveriam ter atingido. Então, essas habilidades da orientação de estudo seria suporte para os estudantes que possam perceber a importância da autonomia no desenvolvimento de seus estudos, sentir-se apoiados, acolhidos e orientados por toda a equipe escolar. Essa é a habilidade trabalhada aí na orientação de estudo. O nivelamento, ela vai trabalhar a habilidade em defasagem, aquela habilidade que o seu estudante ele não atingiu. Então, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou trazer esse estudante? Qual habilidade que eu preciso trabalhar? Nós temos as APs, os resultados das APs, Saresp, conselho, né, o conselho de classe do ano passado. Então, o próprio professor, quando ele entrou em sala de aula, lá no início do ano, ele teve uma semana para ele fazer um diagnóstico desses alunos. E aí ele consegue ver em que nível que ele está, né? No baixo, médio, alto, né? Ou acima. Então, você consegue fazer uma planilha e saber quais são esses estudantes que precisam, né, do nivelamento e qual é a habilidade a ser trabalhada. O grande problema, e que muitos me perguntaram, né, ontem eu tive também na Escola Raul Brasil, e lá foi questionado se essa habilidade ela tem que ser todas aquelas que não foram atingidas, pelo menos 50%, ou eu trabalho apenas uma ou duas habilidades. O ideal é você trabalhar apenas uma ou duas habilidades. Por quê? Se você colocar 4, 5, você não vai dar conta de trabalhar. Então, é melhor você ter uma ou duas habilidades a serem trabalhadas e ser bem trabalhadas com o auxílio dos outros componentes curriculares e você conseguir atingir a meta. Qual é a meta? Que aquele aluno que está lá no baixo, ou, né, que ele tenha uma evolução no seu plano de nivelamento. Aqui a gente tem um pouco falando sobre as atribuições, né, dos responsáveis, quem são os responsáveis pela orientação de estudo. Nós temos aí nos anos finais e médio, o professor de língua portuguesa e matemática, pode notar aí que está escrito preferencialmente. Isso não significa que tenham que ser eles. E a gente sabe que tem escola que está faltando professor, tem professor de humanas também, dentro desse quadro, né, de orientação de estudo, que ele precisa ser orientado junto com o professor de português e o professor de matemática. Quem vai planejar essas aulas? Esses professores. Então, a atribuição, quem são os responsáveis aí? Todos os segmentos, PCA, PCG, qual é a função deles? Planejar e acompanhar os resultados. Eles é que vão planejar
e os professores, eles vão dar o subsídio para que esse planejamento ocorra e depois eles precisam acompanhar. Por quê? O aluno, ele pode acontecer dele, de repente, em uma semana, ele atingir aquela habilidade lá que ele estava em defasagem. Alguma coisa que desencadeou que ele melhorou. Então, ele não precisa mais estar nesse agrupamento, ele pode passar para outro. Então, ele é flexível, tá? A qualquer momento você pode fazer esse remanejamento e todos eles têm que estar apoiados aí pelo diretor, pelo vice-diretor, pelos pais ou responsáveis, porque você precisa falar para o pai ou para o responsável, olha, na nossa orientação de estudo, vai ter um dia destinado para o nivelamento. Vai ter um dia destinado para que seja trabalhada uma habilidade que o seu filho, né, muitas vezes é o avô, né, que vai, e que não precisa saber que naquele dia vai acontecer esse nivelamento. Aí, sobre o nivelamento agora. Pode passar. O nivelamento é uma ação que visa recuperar as habilidades não desenvolvidas nos anos escolares anteriores ao ano sério em curso. Então, por exemplo, ele está no sexto ano, só que tem uma habilidade lá do quinto ano que ele não conseguiu, ele não desenvolveu. Então, você vai trabalhar essa habilidade para que ele recupere e ele consiga depois desenvolver o ano série que ele está nesse momento. Então, é para isso que serve o nivelamento. E sempre lembrar a habilidade não desenvolvida nos anos anteriores, para que ele possa recuperar. A gente sabe que um aluno de sexto ano, hoje, ele tem habilidade que não foi desenvolvida lá do terceiro ano, do quarto ano, e é essa habilidade que a gente vai trazer e vai trabalhar. Vocês estão vendo que tem o boletim da Coped e tem o Drive aí. Isso daí se refere ao documento orientador de nivelamento. Nesse documento, vocês têm o passo a passo de como fazer esse nivelamento dentro da escola. E na última folhinha, lá do documento orientador, vocês têm um link. Esse link ele vai mostrar para vocês todos os cadernos da PEI. Então, vocês têm lá o passo a passo do professor. O professor ele precisa estar com esse passo a passo debaixo do braço, para que ele não tenha dúvida naquilo que ele está fazendo. Tem também os cursos, tem vários cursos da PEI que eles estão lá em andamento, eles estão com inscrições abertas, a maioria termina em junho, então é muito importante que os professores façam esses cursos, tem as trilhas, tudo pela EFAP. E vocês, o ideal é que todos façam para que se apropriem cada vez mais do programa. Tem um aberto lá sobre tutoria, por exemplo, tá? Eu já fiz esse curso, ele é muito bom. No final do curso, vocês recebem a documentação referente a esse curso. Então, ou seja, você tem ali documentação suficiente para que você não tenha dúvida. E mesmo assim, se ficar dúvida, coloca no chat, liga aqui para a DE, conversa com a gente, que a gente vai tirar a dúvida de vocês. Então, como que eu faço esse nivelamento? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? É diagnosticar através das avaliações de entrada, né, que é a ADE, a avaliação interna elaborada pelos professores. Nós temos as APs, muita gente utilizou a AP do terceiro bimestre do ano passado, e também pelo conselho de classe, porque até então, no comecinho do ano, a gente não tinha resultado da AP nem do SARESP, e o SARESP ele pode ser utilizado aqui também. Depois que fez esse diagnóstico, que você fez o levantamento lá
do aluno lá que está com a habilidade em defasagem, nós vamos elaborar o plano de ação de nivelamento, que é o PAN. E esse PAN, né, o plano de ação de nivelamento, ele é uma ação coletiva. Todos fazem juntos. Aí o professor vai levantar a questão o seguinte: mas eu sou de história e não sei como trabalhar. O que ele vai fazer? O professor de português ou de matemática vai trazer a habilidade e vai falar para ele: olha, essa habilidade se trabalha assim, assim, assim. Como eu encaixo lá em história? Né? Às vezes é uma compreensão de texto, né, ou uma interpretação que eu posso usar o meu conteúdo de história ou de geografia para trabalhar a habilidade de português. Tem também matemática que eu posso utilizar gráfico. Aquele gráfico de pizza, por exemplo, ele trabalha porcentagem, ele trabalha elementos de matemática e eu posso trabalhar lá em geografia, tranquilamente. Então, isso é uma questão da ação coletiva, de todos, né? E aí você consegue fazer com que o aluno, ele supra aquela necessidade que ele precisava. E aí, quem são os responsáveis, então, pelo nivelamento? O PCG, tá? Qual é a ação dele lá? Ele vai planejar, vai implementar, ele vai monitorar os resultados do plano de ação de nivelamento na escola, apoiar a análise das habilidades e na indicação de metas e prazos para o cumprimento do PAN. O professor coordenador também de área, ele também é responsável porque ele vai orientar e acompanhar as atividades associadas às respectivas áreas. Então, nós temos aí, tem que ficar bem claro isso, quem faz o que aqui no nivelamento, tá? A análise aí da habilidade, vai ser feita essa análise pelo PCG, porém, os professores das áreas que vão trazer essa habilidade e aí, em conjunto, vai decidir qual é a habilidade que vai ser trabalhada naquele momento. Por que precisa ter meta? Porque precisa ter prazo. Porque você não pode ficar com uma habilidade o ano inteiro. Ele precisa atingir determinadas habilidades em espaço de tempo. Então, por isso que lá no plano, daqui a pouco vocês vão ver como montar esse plano, as metas, elas precisam, se ele está no baixo, eu preciso que ele dê um salto lá e vá para o mediano, né, ou para o básico. Então, eu preciso ter essa meta a ser atingida. E qual o prazo disso? 15 dias? 30 dias? O bimestre? Né? Nós orientamos que seja por bimestre, mas nada impede que você atinja aquela habilidade e já faça um novo plano de ação para uma outra habilidade. Por quê? Porque ele é flexível. E lá na SEDUC, na COPED, né, quando a gente fala sobre prazo, não existe um prazo específico neste momento. Só se vier posterior, mas neste momento não. Neste momento, o que é importante? Eu ter a meta e um prazo para atingir essa meta. Agora, quem são a equipe docente? O que ela vai fazer? Ela vai contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades. Como? Através de atividades, né? O que ele vai precisar para atingir aquela habilidade. E ele vai conversar com todos os outros professores e, em conjunto, achar o melhor meio para ser atingida, tá? Aí tem uma observação aí que professores de português e matemática, com o apoio do PCG, são responsáveis por analisar cada habilidade, as metas e os prazos. Aqui nós temos um quadro que eu falei para vocês anteriormente sobre a quantidade de aulas de orientação de estudo pela matriz.
Então, a PEI de 9 horas, se vocês olharem bem, ela não vai ter problema, porque todo ano e série tem orientação de estudo. E o problema foi que eu mostrei para vocês, que eu falei já, é com relação à PEI de 7 horas. O 8º e 9º ano tem apenas uma. E o 3º ano, nenhuma. Então, aí é que começa o problema, como eu havia falado lá atrás. Como que eu vou fazer isso, né? Eu posso utilizar uma aulinha lá de português, uma aulinha de matemática? Pode, né? Não só pode, como deve. E os outros professores de história, geografia, eles também, arte, né? Eles podem também contribuir, cada um com uma porção dele, para que esse nivelamento tenha um efeito positivo. Esse é o plano de nivelamento, ele é o PAN. Então, a gente tem os requisitos que a gente deve seguir. Quais são eles? Como ele está estruturado? Primeiro de tudo, a habilidade não desenvolvida, que eu fiz o diagnóstico lá atrás, né? E eu trouxe essa habilidade que não foi desenvolvida. E eu preciso colocar ela nesse PAN. A meta, né? Qual seria a minha meta? Se ele está no baixo, eu quero que ele atinja o básico. Então, essa é a minha meta, né? Qual a estratégia de retomada, de engajamento, de recuperação que eu vou utilizar nesse momento? Precisa ter um cronograma. Você precisa estar estruturado, tendo um prazo, tendo esse cronograma, acompanhar esse estudante, né? Essas ações, será que está fazendo efeito? Ou eu tenho que mudar de estratégia para atingir esse aluno? Né? Então, a gente tem que colocar tudo isso daí no PAN. Depois desse acompanhamento, o enturmamento, ou a enturmação, que é o agrupamento. E vocês vão ver que esse agrupamento que a gente fala aqui é agrupamento por habilidade. Esse agrupamento ele pode ser feito com 6º e 7º ano juntos, tá? Por quê? Porque não atingiu a mesma habilidade. Como posso fazer também, na mesma série ano, eu dividir as habilidades que aqueles que não atingiram, posso dividir dentro da sala de aula também. Porque às vezes você não tem um espaço físico para você poder fazer essa informação. Ajustes, pontos de atenção, isso tudo vocês vão colocar no PAN. E se tiver algo a mais, né, que merece um pouquinho mais de atenção, quiser colocar a observação, vocês colocam nesse momento aí. Mas ele precisa estar pronto, para que vocês possam colocar esse plano de nivelamento em ação, na prática. Então, o agrupamento por habilidade é uma etapa, né, que você coloca o desenvolvimento desse plano de ação, né? O foco principal é a habilidade que não foi desenvolvida no ano de série e as atividades adequadas para cada estágio, né? Para cada ano e série que não foi atingida. Como eu vou fazer isso? Vocês vão ver aí que eu vou trazer para vocês uma novidadezinha, que são as metodologias diferenciadas, que vocês podem estar utilizando neste momento, tá? Então, olha lá, o agrupamento por habilidade pode ser realizado misturando os estudantes de turma, como eu falei, e até ano e série diferentes, com necessidades e aprendizagens diferentes, semelhantes. Dentro de uma mesma turma, utilizando metodologias como as de agrupamento produtivo, que é o que vocês já trabalham dentro da sala de aula, né? Aqui são estudo de casos, né? Às vezes acontece algo dentro da escola de vocês e aqui é como vocês poderiam estar fazendo para resolver, né? Quem eu devo procurar? Como fazer? Tá. Esse estudo de caso que a gente está passando por aí é uma mão na massa, na verdade, é o que vocês podem estar sugestionando aí para os professores para que eles possam ver como eles encontrariam a solução,
né? Principalmente PCG, PCA, tá? E passando isso daí para os professores. Por isso que a gente está passando rápido, já foi feito isso na nossa formação do dia 21, porém ele consta no PPT, por isso que a gente está bem rapidinho aí para vocês. E a gente vai agora para as metodologias diferenciadas. A gente vai ver que elas vão ser voltadas principalmente para a orientação de estudo, para essas aulas. Então, qual é o objetivo disso, né? É incentivar os estudantes a aprender de forma autônoma e participativa, por meio de situações problemas, realizando atividades que estimulem a ter iniciativa, que possam debater, pensar além, tornar-se responsável pela construção do seu próprio conhecimento. Aí nós temos um Mentimeter, que ajuda bastante, que é uma nuvem de palavras, né, que você pode estar utilizando aí em português. Nós temos a gamificação, que é a utilização de todos os elementos de um jogo, porém ele não é um jogo, né? Na verdade, você vai trazer aquela habilidade que ele não atingiu para o jogo, né? Um exemplo disso que vocês podem estar utilizando é o Kahoot. O Kahoot, ele é fácil de vocês elaborarem, ele é rápido e ele vai conseguir fazer com que o aluno desperte nele a vontade de estar participando, a vontade dele ter lá como se ele estivesse ganhando, né? E, na verdade, ele está ganhando, né? Ele está ganhando aquela habilidade que ele não atingiu lá atrás. É uma maneira prática, fácil e que vai dar resultado para vocês. E isso daí eu posso falar para vocês que dá resultado porque existem várias escolas que deram o depoimento e funciona. Mesmo porque se não funcionasse, eu não estaria aqui falando com vocês. E para sintetizar tudo que foi falado na formação, então nós vamos colocar aí o próximo slide, tá? Então, o que é lá a orientação de estudo? Para que vocês façam uma comparação com o nivelamento e vejam que é uma coisa completamente diferente. E, detalhe, ele precisa ter essa aula de orientação de estudo também. Por quê? Ele precisa ter o hábito e rotina de estudo, a organização pessoal dele, para que ele possa conseguir estudar de uma forma mais calma, mais tranquila. Ele tem que ter autonomia e o protagonismo juvenil lá aflorado, orientar a utilização de materiais, responsabilidade pessoal, autoavaliação, desenvolver as competências socioemocionais, principalmente neste momento que eles estão, né, voltando desses 2 anos aí de pandemia. Então, isso é muito importante que seja trabalhado dentro da escola, tá? Não é esquecer a aula de orientação de estudo, tá? Ele precisa ter também. O nivelamento. Olha que diferença enorme. É o que? É recuperar aquelas habilidades em defasagem. Como eu vou fazer isso? Através das avaliações diagnósticas, né, elaboradas pelo próprio docente, ou aquelas avaliações, né, as APs, ADE, SARESP. Eu utilizo isso para poder colher aquela habilidade em defasagem. Com tudo isso em mãos, eu elaboro o plano de ação de nivelamento, que é o PAN. Os estudos de caso, que aí vocês podem estar olhando com mais calma. Próximo. E o documento orientador de nivelamento. Este é um documento muito importante, vocês têm que estar com ele aí, que ele te traz o passo a passo de como fazer tudo isso, e mais, traz os cadernos da PEI, tá? Todos os cadernos, ele tem um link e ele te mostra, né, através desse drive, te mostra todos os cadernos de clube juvenil, protagonismo, passo a passo do professor. Ele tem dos anos finais, médio, iniciais, também já está lá na secretaria. E a gente tem também
todos esses documentos aí, que já vieram desde da primeira formação, do dia 31/1, que fala sobre o guia de aprendizagem, os planos. E mais uma coisa, nesse link, onde vocês encontram aí os cadernos, tem os cursos que estão abertos, com as inscrições abertas. Tem também, vocês indo lá para baixo, tem todos esses documentos, um a um, o modelo. Vocês conseguem encontrar tudo nesse link, para que vocês possam desenvolver o trabalho de vocês, né, mais tranquilamente, e sobre todas as orientações que foram passadas. Eu termino por aqui. Essa formação foi dada para elucidar um pouco mais e vocês terem em mãos, sempre que vocês tiverem dúvidas. E qualquer problema que vocês tenham, dúvidas, sugestões, críticas, podem colocar, que a gente vai estar aqui para estar passando isso daí para vocês, respondendo. Estamos à disposição aqui na diretoria. E agradeço, né, a oportunidade, agradeço ao Carlos por estar aqui me ajudando e até breve. Carlos. É isso aí, Alessandra, obrigado aí pelas contribuições, excelentes dicas você deixou, vocês viram que bastante documento digital está aí para você fazer uso. E, Alessandra, uma pergunta, a gente nem tinha combinado isso, senão você avisa que não era oportuna, mas esses estudos aí que estão direcionados aí para as escolas PEI, as escolas regulares, teria algum aproveitamento também desse material? Você vê oportunidade disso também? Olha, Carlos, eu vejo sim, porque o nivelamento ele está sendo aplicado também nas escolas regulares, então é um norte, né? É um ponto de partida de como fazer isso. Então, eu assim, particularmente, eu acho que é um material bem rico também para as escolas regulares, sim. Perfeito. E você falou também no começo a importância de utilizar aí para 2022 aquela leitura que se teve aí inicialmente da avaliação diagnóstica de entrada, é isso? Relembrando aí para o pessoal, é importante também a utilização desse material. Sim, é importante porque ali você tem indicadores, né? Você consegue olhar, né, de perto qual é a defasagem, né? Mesmo porque quando você tem um resultado, você consegue trazer a habilidade que ele não conseguiu atingir. E eu posso, do ponto de partida, ali, né? Porque às vezes a gente não tem ainda o SARESP, né? O professor, ele fez a avaliação dele lá, diagnóstica, na primeira semana, mas ele precisava de algo a mais. Então, ele pode utilizar a de 2022, sim. Perfeito, Alessandra. Pessoal, pelo tempo do vídeo, a gente procurou deixar aqui mais ou menos um tempo de ATPC para vocês. Então, se algum professor gostou desse vídeo, se algum coordenador achar interessante, fica a dica também, né, Alessandra, da utilização ele no espaço de formação. A gente tem aí os ATPCs, né, agora presencialmente, tem os ATPCs da EFAP, da diretoria, mas acho que entre um ATPC e outro, esse vídeo também poderia ser utilizado. É isso, Alessandra? Sim, pode ser utilizado, sim, tranquilamente. Mesmo porque a gente tem bastante cobrança aí do pessoal das PEIs, né? Que não tem muito material, né? Gravado, tudo. Então, a gente está fazendo isso com esse objetivo também. Perfeito. Obrigado, Alessandra, o pessoal que acompanhou. Lembrando, nos comentários haverá uma mentoria, uma tutoria das dúvidas de vocês, das sugestões, das dicas e dos próximos vídeos aí relacionados a esse tema. A Alessandra está sempre solícita quanto a isso. E aqui no canal Diretoria de Ensino, a gente vai deixar esse vídeo também. E aqui no canal também, que eu costumo sempre subir o vídeo. Pessoal, um abraço a todos. Alessandra, obrigado aí. E a todos pela oportunidade de estar aqui com a gente hoje também.